A AEW acabou de anunciar que o Forbidden Door desse ano vai ser realizado no dia 28 de junho. E para muitos, isso é uma notícia que, pouco importa, beleza, saiu a data do pay-per-view da AEW. Mas não, porque o pay-per-view da AEW foi marcado para o mesmo dia do pay-per-view da TNA. Aí você se pergunta, mas quem liga pra TNA? Porque a TNA não presta. Não presta mesmo, e isso só tem um culpado. É o dono da Anthem, o presidente da porra toda. Isso é culpa do Carlos Silva. Isso é culpa do Carlos Silva, deve ser o que você se perguntou. Antes de eu explicar o porquê é a culpa dele, eu preciso dar uma contextualizada para vocês. E para isso, a gente tem que voltar para outubro de 2023, que é quando o anúncio do retorno da TNA aconteceu. Chants are gonna ring in arenas around the world forever because TNA Wrestling, we're back! Todo mundo tava com hype sinistro, porque o roster da TNA era boa, o Booker, Scott D'Amore, era maravilhoso, e o hype tava ao lado da TNA. Era um momento onde a TNA tava tendo grandes momentos ainda quando era Impact, era um momento que todo mundo queria ver o que o Josh Alexander ia fazer, estavam interessados nas histórias da Motor City Machine Guns, Chris Bay e Alex Shelley, o Eric Young tava fazendo uma graça, o Rick Swann tava fazendo uma graça, o roster feminino com a Jordynne Grace, Mickie James, a Naomi tava na época também, então tava muito legal o roster. Tava tudo caminhando para dar certo. Só que temos um problema. Quando a TNA começou a dar um boom, o Scott D'Amore pensou, eu vou comprar a empresa. Só que ele não deixou claro para a Anthem que era a dona da parada. E a Anthem tava com outros planos. A Anthem tava querendo, vamos fazer dinheiro com essa bosta. E por um lado, a Anthem tá certa, não vou julgar. Quando você é dono de algo, você quer fazer dinheiro com essa coisa. Mas por outro, analisando como produto, ter o produto na mão do Scott D'Amore era muito mais lucrativo para a TNA e vantajoso para os fãs do wrestling. Afinal, ele entende de luta livre. A Anthem tinha uma visão, o Scott D'Amore tinha outra. A Anthem queria ficar mais próxima da WWE. O D'Amore já via mais sentido ficar junto com a AEW. E aí já começou as rixas, porque o D'Amore sempre defendeu booking independente e essas coisas. Já a Anthem queria ficar próxima da WWE, porque eles queriam conseguir um contrato televisivo. Até então, zero problemas, a TNA precisava de um contrato televisivo mesmo. Só que o problema começou quando eles demitiram o D'Amore, porque o D'Amore quis comprar a empresa, porque ele não concordava com o jeito que estava levando. E aí que começou a tudo dar errado. Porque a partir do momento que o D'Amore sai da TNA, sai a Motor City Machine Guns, sai a Jordynne Grace, sai a Alexander Hamilton, sai Giselle Shaw, e a TNA fica num vazio sinistro. Por quê? Por mais que poderia acontecer essa reconstrução dentro do roster, com o D'Amore isso aconteceria aos poucos. Quando o D'Amore sai e as estrelas que confiavam mais nele do que em tudo saem junto, a TNA fica a ver navios. Ela tem que rezar pro Joe Hendry dar certo, ela tem que se escorar muito no Nick Nemeth, que veio não para ser o cara, mas para ser mais um dos caras. Teve que sugar tudo que tinha da System, tinha que sugar o Mustafa Ali, que podia ser um grande nome, mas não estava pronto para ser o campeão mundial. Teve que tacar o Santana nos leões, teve que abusar das histórias com o Frank Kazarian, muitas coisas que não iam ser necessárias se a mudança fosse gradual. Por quê? Nomes como o Josh Alexander ainda estariam lá, o Macklin não ficaria tanto no limbo, o Joe Hendry provavelmente teria saído, mas não ia ser uma grande perda, os Rascals ainda estariam na TNA, a divisão de duplas da TNA hoje é inexistente, a divisão feminina hoje é inexistente, e grande parte disso foi por causa da decisão de mandar o D'Amore embora. A TNA acabou na saída do D'Amore, e vamos falar, a curto prazo, eles conseguiram o contrato televisivo deles, eles estão lá com a WWE, eles estão, teoricamente, num estado confortável, mas e o produto? O produto é horrível, mas pouco se fala disso, porque a visão da Anthem é fazer dinheiro, eles estão fazendo dinheiro, então para eles, se a TNA é boa ou ruim para nós fãs assistirmos, problema não é deles. E, como eu falei para vocês, a curto prazo fez sentido. Fez sentido mesmo, mas quando você para pensar que uns meses atrás, o Scott D'Amore conseguiu um contrato televisivo para MLP, que é uma empresa dele mesmo, imagina o que ele faria com a TNA. Imagina o que ele faria com a TNA com grandes nomes. Porque lá atrás, quando a TNA ia virar TNA mesmo, era especulado o Drew McIntyre na empresa, Will Ospreay,
o Punk quase foi para lá, Kazuchika Okada tinha especulação. Então, assim, pode ser que acabou que nenhum dos 4 vieram. E vocês podem até falar, você tá falando e se. Mas quando você para pra pensar no bruto, que o produto tava melhorando, todo mundo tava começando a querer se interessar, assistir como é que estavam as coisas. E você demite o cara que fez a TNA voltar a ser relevante, você faz isso aqui, ó. Você cai. E isso tudo é culpa da Anthem, e o rosto da Anthem hoje é o Carlos Silva. Todas as vaias que o público tem pra ele são poucas, porque ele estragou o produto. E ele não quer só estragar o produto, como ele quer estragar o wrestling no geral. Porque quando você para pra pensar, a TNA sempre foi uma empresa que abraçou as indies, que nunca teve tanto dinheiro, então deixava os wrestlers lutarem onde eles precisassem. E a TNA nunca comprou um lado na briga, WWE e AEW, até o momento que ele chegou. E quando ele chega, tava indo tudo de boa, todo mundo podia lutar na indie, todo mundo podia fazer as coisas, mas ele já começou vetando alguns wrestlers de aparecerem na MLP por causa do Scott D'Amore. Depois, ele foi evoluindo, tipo, não quero que fulano vá pra tal lugar, não quero que fulano faça tal coisa. Mas foi passando despercebido, por quê? Porque os fãs não ligam tanto pra TNA. Mas a partir do momento que o Carlos Silva proibiu nomes de lutarem com caras da EW, foi um grande problema. E não é só um grande problema porque você fala, é porque é a EW. Não, porque os wrestlers da TNA não são pagos somente pela TNA, eles são pagos por aparição. Então se eles não têm um contrato fixo, eles têm que lutar na indie, eles têm que lutar na GCW, que é uma indie grande, mas eles podem lutar naquelas indies de fundo de quintal. O importante para eles é fazer dinheiro. E quando o MJF começa com a parada, vou defender meu título contra os independentes, e que buca uma luta com o Beer Bronson, que é um cara que tá tendo uma crescente grande na TNA. Por mais que seja uma concorrente da WWE, a AEW não é concorrente da TNA. A TNA hoje compete estourando com a Ring of Honor, com a MLW, com a NWA. A TNA é baixo nível, baixíssimo nível. Então a partir do momento que ele impede um lutador dele que tá numa crescente de enfrentar um campeão de umas tops das tops, ele tá prejudicando o bagulho dele. A partir do momento que ele proíbe o Leon Slater de lutar na semana da WrestleMania, um dos momentos mais importantes para o mundo do wrestling, porque na semana da WrestleMania não é só a WrestleMania que acontece, é um monte de evento independente e um monte de trabalho para lutador. A partir do momento que você veta o seu lutador de estar numa parada dessa, porque ele vai lutar com um cara da EW, porque ele vai lutar com um cara de outra empresa, você tá muito errado. Imagina só, você não tem um trabalho fixo, mas seu chefe fala, não, se você fizer isso aqui, você não pode. Você não pode. Mas por quê? Porque não. Porque o meu chefe... Porque você acha que essa decisão é do Carlos Silva em si? Não, é da WWE. Mas o Carlos Silva é um banana, é um pamonha, que não tá nem aí pra TNA. Ele acha que tá com a WWE é lucrativo e isso que vai melhorar. Mas e o produto? Produto, ninguém mais quer saber. As audiências televisivas não são boas. Por quê? Porque não tem gente que te faça ligar a televisão. Infelizmente, um fã de luta livre não liga a televisão para ver AJ Francis, não liga para ver o Elias, não liga para ver esses caras. Você pode até ligar, eles estão lá e você continuar assistindo. Mas se sua motivação máxima foi esses caras, não dá. O Mike Santana, eu adoro o Mike Santana, mas o Mike Santana não é um cara que você vai falar que ele é o rosto da sua empresa. O Joe Hendry, quando tava, não era o Joe Hendry que vai ser o cara da empresa. Os nomes que eram as caras da empresa saíram, porque perceberam que a empresa não é mais uma parada séria. A TNA hoje é uma merda. É triste falar isso, mas a TNA é uma merda. E cada vez vai ficar piorando, até o momento que vai chegar. Que a TNA vai atingir um ponto que não vai falir porque tá lucrando, mas enquanto tiver com a Anthem, tá propícia a ser vendida para uma empresa que não quer mais saber dela. A WWE hoje usa a TNA tipo como NXT 2.0 do 2.0, porque a Evolve faz sentido, não sei o que, a Evolve foi comprada, oficialmente comprada pela WWE, a AAA foi comprada pela WWE, a TNA não, a TNA é só uma safada da WWE e vai continuar sendo por muito tempo. É revoltante ver o nível de submissão que uma das empresas mais carismáticas e de mais renome se submeteu.